Eu gosto do texto do escritor aos Hebreus, que ele diz assim que Jesus, e aí ele foge do tempo verbal, que à primeira vista seria o correto. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu digo que parece que está incorreto, porque parece que tinha assim, ó, Jesus foi, Jesus é e Jesus será. Mas como ele é sempre o mesmo, então o escritor, com inspiração poética, ele coloca a coisa, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sirvo a Jesus de todo o meu coração. Nós estávamos conversando, eu e Bruna, essa semana, né? Estávamos conversando sobre fazer as coisas como o Senhor manda. É interessante, a Cristiane não tinha chegado lá ainda. E eu e a Bruna estávamos conversando a respeito dos acontecimentos de milagres, de bênção, de socorro, de manifestação divina na vida de cada um de nós. Então eu dizia para a Bruna, nós ali num bate-papo, eu dizia, olha, Bruna, as coisas para mim, com relação ao Evangelho, é como matemática. Matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Se você quer obter o resultado de 2, você não pode somar 1 mais 0, ou 1 mais 3, né? Ou 1 mais 2, não. Você vai ter que somar 1 mais 1. O Evangelho é exatamente isso. Eu lembro que eu dizia para a Bruna, estou te citando teu nome aqui, porque o papo era nós dois, né? Eu dizia para a Bruna, se nós fizer como Jesus manda, se nós fizermos, porque tem gente, ai irmão, eu orei, ai irmão, mas faz tudo ao contrário do que Jesus manda. Porque a comunhão com Jesus, ela está relacionada à nossa intimidade e à nossa obediência. Se ele manda eu ir para a direita e eu vou para a esquerda, eu não vou ter o resultado. Não vai ter. Se ele diz que é para eu vigiar e eu não vigio, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou botar o pé no laço, eu vou para a cova. É simples assim. Entendeu? E é complexo assim. É simples para quem está obedecendo e já está, então, treinado, capacitado, fortalecido na fé para fazer o que Jesus manda. E é complexo para aquele que ainda quer fazer do seu jeitinho. Né? Principalmente nós brasileiros, que diz que para tudo tem um jeitinho. Né? E tem gente que quer dar jeitinho no que Jesus diz. Quer dar jeitinho na relação com Deus. Não tem, irmãos. Deus é justo. Deus é fiel. Ele tem comprometimento com a sua palavra. Da sua palavra está escrito assim, que ele vela sobre a sua palavra. Velar é vigiar. Eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. Deus não é como nós, não. Nós falamos, depois esquecemos que falamos, deixamos para lá, somos firmes e depois afrouxamos. Deus não. Deus falou, a sua palavra está estabelecida. Então, eu conversava com a Bruna exatamente isso. Que se nós queremos os resultados, usufruir, se queremos inalar os aromas do Evangelho, se queremos saborear as doçuras do Evangelho, se queremos ser embalados pela graça do Evangelho, se queremos a paz que emana do Evangelho,
Nós precisamos fazer como o Senhor diz que é para nós fazermos. Senão o resultado não vai acontecer não. Entendeu? E dentro dessa condição de obedecer, o obedecer a Deus é uma coisa tão incrível, mas tão incrível, que até quando eu duvido, mas eu obedeço. É interessante, a obediência supera a dúvida. Lembram do Pedro? O Pedro tinha pescado, um pescador experiente. Quando falarmos do nosso irmão Pedro, ele era um empresário da pesca. Ele não só era pescador, como ele tinha vários que trabalhavam com ele. Então ele conhecia muito bem da pesca, era um mestre da pesca. E após lançar as redes uma noite toda e não apanhar nenhum peixe, ele acaba se encontrando com Jesus na praia pela manhã. E Jesus manda lançar a rede de novo e ele diz: nós lançamos a rede a noite toda. Ele não estava duvidando? A expressão é de alguém que está duvidando. Mestre, lançamos a rede a noite toda. Ó a dúvida. Aí de repente ele passa: mas sobre a tua palavra, que estás mandando? Vou fazer como estás mandando. Essa é uma ação de um incrédulo obediente. Olha que coisa interessante. Pegou tanto peixe que teve que pedir ajuda. Amém? Então Jesus continua o mesmo. As mudanças ocorreram em nós. Nós mudamos. Nós sofremos influência. Nós agimos diferente da palavra. Nós questionamos, e muitas vezes diferente do Pedro. Questionamos e não obedecemos. Ah, Senhor, joguei rede a noite toda, eu não vou lançar rede de novo. E pronto. Fica sem peixe. Fica sem peixe. Agora, se nós fizermos como o Senhor ordena, a coisa funciona. Lembro-me de uma noite, na verdade, um episódio que começou comigo à tarde. Fui chamado para orar por uma criança. Contei essa história. Fui chamado para orar por uma criança. E de fato entrei na casa, aqui atrás do cemitério. E a criancinha estava bem doentinha. E eu entrei naquela casa, orei, pedi a Jesus que curasse. E abençoei a família. Tinha que ir trabalhar, saí para ir trabalhar. Quando eu saí do portão para o carro, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: Adilson, por que tu não faz como está escrito? Eu levei um susto. Eu disse: mas eu não fiz, Senhor. Ele disse: não. E aí eu já estou dirigindo meu carro em direção ao trabalho. Como é que está escrito, Adilson, a respeito dos enfermos? E eu lembrei o texto. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse: em meu nome você vai botar a mão sobre o enfermo e vai orar por ele, pedindo que eu cure. Ele disse: não, você que me serve, você que é abençoado, você que anda corretamente, que pratica a justiça que é pela fé, não é a justiça própria, mas a justiça que é pela fé. Você vai colocar a mão sobre o enfermo e você vai curar o enfermo no meu nome.
Eu disse, meu Deus, nunca esqueço. Tínhamos uma convivência na irmã Sônia. Lembra dessa, Silvio? A irmã Sônia, Rua Lauro Miller. Naquela noite, terminou a convivência. A irmã Lourdes, está lá atrás a irmã Lourdes, pediu oração, porque ia ter que fazer uma cirurgia da coluna. É isso? E ela pediu oração no fim da convivência. Ela disse, ora por mim. E eu contei para eles todos o que Jesus tinha falado para mim de manhã, através do Santo Espírito. Eu disse, então não vou orar por ti, irmã Lourdes, eu vou te curar. E impôs as mãos sobre a irmã Lourdes, e a irmã Lourdes foi curada. Está ali ela. Não precisou da cirurgia na coluna. Né? Lembro que na hora várias pessoas fizeram já uma filinha. Não, eu quero que tu faça por mim também. E eu na hora entendi que já a coisa tinha, porque esse é o problema de o Senhor nos usar hoje. Eu não posso ser idolatrado. E na hora eu olhei para o irmão Silvio, eu disse, não, o irmão Silvio vai orar por vocês. O irmão Silvio, como amigo de Jesus e discípulo obediente, foi orar. Tu lembra dessa, Silvio? A irmã que estava na sequência disse, não quero ele. Eu quero tu. Eu disse, não, é ele que vai orar. É ele que vai curar. E Jesus usou o irmão Silvio e curou. Foi mais de 2 pessoas que estavam lá que foram curadas. Daquele dia em diante, todas as vezes que aqui nessa casa, alguém me pediu oração, eu pedi para o irmão Silvio impor as mãos. E houve vários casos de cura. Ele pela obediência, atendendo o meu pedido em respeito a alguém que é um discipulador dele. Eu louvo a Deus pela tua vida, irmão Silvio. Entendeu? E eu não o fazendo para que ninguém me idolatre. Assim como evitei de batizar pessoas aqui. Sempre pedi para o Jair. Sempre pedi para o Jair, e o Jair arrumou o batismo, fez o batismo e tal, porque não quero ninguém fazendo escolha pelo irmão Adilson, só porque é o irmão Adilson. Não, quem sou eu? Eu sou um igual a você. Filho do mesmo Pai do céu. Agora tem uma coisa que eu preservo. E eu confio em Deus, viu, irmãos? Eu não duvido um minuto dele. E eu não duvido dele nem na bonança, nem na escassez. Nunca deixei de glorificar a Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Tive sim momento que minha fé balançou, mas sempre botei a culpa em mim. E sempre isentei Deus. Quando eu não tinha explicação, eu dizia, o problema está em mim. Porque é a verdade. O problema nunca está em Deus. O problema está em mim. Nessa noite, com o testemunho da nossa irmã Cristiane, eu estou falando essas coisas para vocês saberem. Você que é pai, você pode abençoar seus filhos, sua esposa. Você que é mãe, você pode abençoar seus filhos, seu esposo. Você que é amigo, é irmão, você pode abençoar o outro. Jesus disse, não disse aqui, os apóstolos vão fazer isso. Os evangelistas vão fazer isso. Os pastores vão fazer isso. Não. Ele disse aos seus discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, um aprendiz de Cristo, então você pode fazê-lo. Amém? Deus seja louvado. Nessa noite estamos no passo de número 42, ou vamos dar o passo de número 42 no aprofundamento do conhecimento de Jesus, seus feitos, suas palavras, suas ações e os acontecimentos que o envolvem em sua vida terrena. E dentro de cada relato do qual nós estamos tirando da fusão dos evangelhos,
nós tiramos lição para a nossa vida. Eu, cada vez que vou imprimir o passo seguinte, é claro, tiro horas de meditação sobre o texto. Não temos um texto escrito por alguém fora a Bíblia, fora a Escritura. O nosso texto é um texto das Escrituras, né? E nós só buscamos a lição que está ali. Então, hoje, nosso passo de número 42 com Cristo, esses passos, como eu já expliquei, estou só voltando a explicar para os que nos ouvem em casa, são uma forma de enumerarmos os textos que nós estamos estudando até concluirmos os 4 evangelhos que estão nesse formato se tornando um evangelho. Dos 4, um, tendo a junção dos textos dos 3 evangelhos sinóticos e, às vezes, dos 4 evangelhos, incluindo, então, o evangelho de João. No passo de hoje, nós vamos ver a segunda viagem de Jesus pela Galileia e como ele saiu pregando as boas novas do reino. O texto primeiro aqui é Lucas 8, 1 a 3. Então, só o Lucas escreveu o que nós vamos ler nesses 3 primeiros versículos. E, na ordem cronológica, encaixa-se aqui, dentro desse contexto aqui. O evangelista escreveu o seguinte: depois disso o quê? Depois de ele ter comido na casa daquele fariseu que nós vimos no passo de número 41. Então, logo depois daquela condição que a mulher chorou sobre os pés dele, que perfumou os pés dele, que ele conversou com o dono da casa, mostrando que ele conhecia muito mais do que o dono da casa podia perceber, né? E dando lições ali. Depois disso, ele saiu de cidade em cidade e povoados da Galileia e pregava então o evangelho, ou as boas novas do reino de Deus. Anunciava como Deus estava recebendo as pessoas, como estava disposto a perder. Ele estava sob a unção que tinha profetizado o profeta Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu ele para que ele saísse anunciando coisas boas para os pobres, dando vista aos cegos e libertando os cativos, e essa libertação dentro das diversas dimensões de escravidão que as pessoas viviam naquela época. Jesus foi um pregador que libertava pessoas, libertava dos seus traumas, libertava do seu mau gênio, libertava de espíritos possessivos, libertava de enfermidades, de doenças, libertava de várias coisas que escravizavam as pessoas dos seus dias. Nesse caminhar de pregação de boas novas, de coisas boas, Jesus não era um mensageiro de coisa ruim. Jesus era um mensageiro de coisas boas, sempre estimulava a pessoa. Jesus ele plantava fé no coração das pessoas. Ele lidava com o oprimido, lidava com as pessoinhas desprezadas, aquelas pessoas discriminadas, as pessoas que não eram valorizadas, que muitas vezes não eram nem olhadas. Ele prestava atenção nelas, ele conversava com elas, e mais do que isso, ele alimentava a psique, a alma dessas pessoas. Jesus tratava da alma, ele plantava esperança, ele dizia para as pessoas que Deus tinha solução para elas. Por isso, o evangelista faz questão de dizer que ele anunciava a boa nova do reino de Deus. É como se ele encontrasse aquela pessoinha desprezada que nem pai nem mãe não quer, que amigos já abandonaram, entende?
aquele que foi para fora de casa, que se amarrou todo em coisas ruins, Jesus encontrava ele e dizia: sabia que Deus te ama? Sabia que o Pai do céu, todo-poderoso, pode te arrancar desse precipício? As pessoas paravam para ouvi-lo, porque o pior dos seres humanos espera por uma palavra boa, espera por uma palavra de estímulo. Nós somos tendenciosos, por isso que está escrito que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, porque nós julgamos, nós avaliamos as pessoas pelo aspecto exterior. Está sujinho, está todo rasgado, a gente não quer nem chegar perto. Está mal cheiroso, a gente não pergunta se ele está mal cheiroso, porque está faltando um banheiro para ele tomar um banho. A gente não pergunta assim. Deixa para lá, fedido, não dá para ficar perto. É assim, é a tendência do ser humano. Se tem uma miséria entre a humanidade, ou desgraça, é a desgraça e a miséria de um humano odiar e abandonar o outro humano. Não tem ato de violência maior, porque quando eu desprezo você, quando eu abandono você, eu estou fazendo isso comigo mesmo. Sabe o que a Bíblia diz do outro? Ele diz que é a tua carne. Você não te desvies da tua carne. Para Deus, nós somos uma só massa. Entendeu? De onde saíram vários pãezinhos. Nós somos uma massa de onde saíram vários pãezinhos. Mas nós somos essência da mesma essência, espírito do mesmo espírito. Nós saímos do mesmo Criador. Mas a gente às vezes fica melhorzinho, né? Temos onde morar, temos o que comer, temos o que vestir. Alguns têm um dinheirinho guardado lá no banco, né? Outros embaixo do colchão, né? E aí, quando se está um pouquinho melhorzinho, quem está mais abaixo? Mas Jesus não. Jesus saía abraçando, Jesus saía fazendo bem, amando, respeitando. Jesus nunca tratou um pobrezinho diferente de um milionário. Porque também tem isso. Às vezes o pobrezinho é que discrimina. Tem pobrezinho que discrimina o outro que é rico, como se ser rico fosse pecado. O outro herdou, ou trabalhou, veio do zero, foi trabalhando, foi administrando, é bom de negócio, entendeu? Cresceu, desenvolveu-se. Aí tem uma porção de invejoso para baixo também que fica, deve estar vendendo droga. Chegou aí porque deu um golpe a alguém. É inveja. Então nem sempre é o rico que discrimina. Às vezes é o pobre que discrimina o rico. Mas Jesus não tinha isso. Jesus não fazia acepção de pessoas. Para ele se assentar com o rico, se assentar com o pobre, está todo mundo junto. E por isso a igreja de Cristo é um ambiente glorioso, onde está o Espírito de Deus, a liberdade e o convívio social é perfeito. Na igreja de Jesus fica lado a lado o pobre e o rico. Na igreja dos homens, não. Na igreja dos homens tem um banquinho para o mais rico, tem o lado do mais pobre, né? Tem o estrado para quem usa anelão, entende? Tem as cadeiras diferenciadas dos poderosos, né? Tem igreja que tu vai, o pastor presidente parece ter um troninho. É um trono, como se ele fosse melhor do que os outros. É do pastor presidente. Eu fui numa igreja que não podia, tá uma porção de gente em pé, ninguém podia sentar na cadeira do pastor. Todo mundo em pé lá e a cadeira vazia. Uma porção de velhinho. Entende? Bobagem.
acepção de pessoas. Jesus nunca quis isso. Ele sempre tratou todo mundo bem. Esse texto termina dizendo o seguinte, que Jesus pregava essas coisas, e no versículo 2 aí, ele diz, os 12 os acompanhavam, no versículo 1. No versículo 2, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Algumas mulheres que tinham problemas internos, porque espírito mau, aqui eu já expliquei para você, que não é um ser caído do céu, entende? Mas uma índole má, entende? Problemas internos. No grego aponta para malignidade, perturbações internas que muitas pessoas têm. E Jesus curou, tanto que aqueles curou. Não expulsou, porque não era algo para ser expulso, é algo que ele curou. Entendeu? E também doenças, que daí já não está na psique, mas está no corpo. No caso da Cris, Jesus tocou em algo no corpo. Certo? Em outras pessoas ele toca em algo psíquico, na psique, na mente. Ele diz, dessa gente, ele destaca aqui, o evangelista tem o destaque para Maria, que era chamada Madalena na nossa condição, porque quando vamos ao grego, diz Maria de Magdala. Então, Maria Magdalena. Por quê? Porque ela era de Magdala. Certo? E dela haviam saído 7 gênios maus. Você está entendendo? Você ouviu sempre isso aqui, dizendo, saiu 7 demônios. Daimons, gênios. Gênios, nesse caso, saiu porque eram maus. Então ela tinha 7 coisas ruins dentro dela. Era fofoqueira. Quem sabe tinha intriga com um monte de gente. Era perturbada. Tinha fobias. Vai somando uma síndrome aqui, né? Um conjunto de causas e efeitos, síndrome é isso? Um conjunto de causas e efeitos que dentro dela a perturbavam, a incomodavam. E saiu então 7 coisas ruins de dentro dela. 7 lado esquisito, esquizofrênico, esquizofrenia. Saiu dela coisa ruim. E ela passou a seguir Jesus. Entendeu? Também outra mulher que seguia Jesus era Joana. Joana está aqui como destaque, porque Joana era diferente das outras pessoas que seguiam Jesus. Por quê? Porque ela era mulher de Cusa. Cusa era o procurador de Herodes. Olha que coisa interessante aqui. Herodes era o governador, colocado pelo imperador romano na região. Certo? E essa mulher, Joana, então agora da alta sociedade, enquanto Maria de Magdala era uma mulher de um padrão mais inferior diante da sociedade, por causa do que ela sofria. Destaca o evangelista Joana, que é a esposa do procurador. E também ele destaca uma outra mulher, uma mulher rica, chamada Susana, que também seguia Jesus. E estas, e outras várias, seguiam. E estas serviam Jesus com os seus bens. Elas davam dinheiro para Jesus. Botavam à disposição de Jesus suas propriedades. Olha só. Então, Jesus, de vez em quando, mandava o Judas, que era o tesoureiro do grupo, distribuir dinheiro aos pobres. Elas enchiam a sacolinha de Jesus, com outras pessoas, enchiam a sacolinha de Jesus de dinheiro mesmo, dinheiro.
E Jesus pegava quando o Judas dizia, Jesus, está cheio aqui, onde é que eu vou botar esse dinheiro? Dá para os pobres. Distribui para os pobres. Olha que coisa interessante. Aqui fica a pergunta, nós temos servido a Jesus como? Servimos a Jesus com os nossos bens? Temos irmãozinhos que precisam de um banheirinho. Temos irmãozinhos que precisam de comida. Temos irmãozinhos que precisam de roupa. E o que nós temos feito? É fácil passar o ano todo só pensando em nós. Aí vem o Natal. No Natal todo mundo quer distribuir alguma coisa. No Natal não precisa, irmão. Porque a humanidade toda se volta para fazer alguma coisa no Natal. O problema é fevereiro. O problema é março, abril. Junho, julho. Acabou. Acabou. Você entende que as necessidades são diárias? Servir a Jesus é servir ao irmão. Servir a Jesus com os bens não é acumular um patrimônio para a denominação que você pertence. Não. Servir a Jesus é procurar a liderança e ver quem está precisando. Inclusive, não só aquele servir de desencargo de consciência, né? Eu dou R$100 lá, o irmão Adilson leva. Não, te dispõe a levar também. Te disponha, irmão Adilson, tem alguém para levar os sacolões que foi recolhido nessa semana? Só essa semana não temos, porque o irmão Moisés está trabalhando. Não, irmão Adilson, pode contar comigo, o meu carro está à disposição. Eu trouxe alguma coisa e soma com o que os outros trouxeram, o irmão me dá o endereço, eu vou lá levar, vou entrar lá na favelinha, eu vou entrar lá no bairro, eu vou lá no apartamento, lá no centro, eu vou lá no centro levar. Essas pessoas serviam melhor a Jesus com os seus bens. Logo depois, Jesus vai para casa. Jesus tinha casa? Quem lembra onde ele morava? Não lembram? Só um aqui, só a irmã Sueli. Lembram que ele mudou de Nazaré para Cafarnaum? Lá em Cafarnaum tinha uma casa onde ele morava. Consta que a casa não era dele propriamente, mas estava à disposição dele. Pode ter sido uma casa de Susana, pode ter sido da Maria, pode ser de Joana. O fato é que ele conseguiu uma residência em Cafarnaum e tinha uma casa lá que estava à disposição dele. Certo? E ele então voltou para casa. Ele fez isso algumas vezes. Andava, fazia um roteiro e depois voltava para casa. É bom estar em casa, né, irmão? É bom estar em casa. Tem hora que hotel não serve, pousada não serve, tem hora que casa de praia, por mais boa que seja, não serve. A gente quer a casa que a gente tá, tem lá o cantinho da gente. Só que tem uma coisa, quando ele volta para casa, a multidão se apinhou lá, na casa dele. Vocês lembram que lá atrás nós já tínhamos visto que soube-se que ele estava em casa quando desceram o paralítico pelo telhado, que não tinha como entrar lá na presença dele? Agora souberam que ele estava em casa, ó, encheu de gente. Jesus é uma das poucas pessoas que não conseguia descansar em casa. Tinha hora que ele tinha que correr para o morro, ou ir lá para a beira-mar.
Teve mesmo o dia que ele teve que pedir ajuda para o Pedro e para o João, embarcou no barquinho deles e só toca aí para o meio do lago, porque eu preciso descansar. Ele dormiu sob uma almofada na polpa do barco. Olha só, porque não dava para descansar em casa. Só que nesse dia aqui aconteceu um negócio interessante, porque os seus familiares, não compreendendo o que estava ocorrendo, seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, não temos aqui a posição de José. Alguns escritores acham que nessa época já José tinha falecido. Nada está constando na história, mas há essa corrente que acham isso, porque sempre aparece Maria com os irmãos de Jesus. E agora ele está em casa e não conseguia tempo nem para comer. Você sabe o que é isso? Gente na tua casa dia e noite, e tu não ter tempo para comer? Não ter condição de fazer um lanche, não poder fazer um pirãozinho ali, fritar uma linguiça e comer? Não deu. E quando os seus familiares tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo. Porque diziam, ele enlouqueceu. Jesus está louco. Jesus endoidou. Ele agora não liga mais para comer, ele não liga mais para nada. Ele agora só atende gente dia e noite, ele vai morrer. Ele está louco. Quando o nosso coração se derrama pelo outro, nós parecemos loucos. Quando o nosso amor é perfeito, maduro, nós valorizamos mais as pessoas do que as coisas. Quando nós passamos a valorizar mais o ser humano do que qualquer coisa que tenhamos, nós parecemos loucos. Agora só quer igreja, só quer atender gente. Agora não quer mais se divertir, não quer mais correr atrás do dinheiro. Agora só pensa em coisa de Deus. É muito santo. Está muito santo. Não é. O amor de Deus no nosso coração nos constrange a vivermos para as pessoas. Aconteceu com Jesus. Logo em seguida, Marcos 12, 22 e 30, Marcos 3, 22 a 27. Melhor, Mateus 12, versículos 22 a 30, Marcos 3, 22 a 27. Jesus cura um atormentado com espírito e recebe calúnia dos escribas e fariseus. Está escrito assim: trouxeram-lhe um atormentado por um espírito, cego e mudo. Você entendeu aqui? O homem era atormentado por um espírito. Se fosse nos dias da minha avó, ela ia dizer assim, ele tinha um encosto. Ou então na Universal, né? Ele tinha um encosto, tinha um espírito que o atormentava. E o homem era cego e mudo. Não era o espírito que era cego e mudo. Entendeu? Então o homem era cego e mudo. E além de cego e mudo, ele tinha um espírito que o atormentava. E Jesus curou o homem, de modo que podia falar e ver. Jesus curou ele. E então ele podia falar e ver. E é claro que também Jesus o libertou.
daquele espírito que o perturbava. Então o homem tem uma tríplice bênção. Foi embora a perturbação, voltou a audição e ele passou a ver. Coisa maravilhosa. Toda a multidão ficou espantada e começaram a dizer: não será este o filho de Davi? A multidão começou a falar assim. Por quê? Porque a multidão tinha conhecimento da profecia que viria um filho de Davi, que seria o Messias. Um dos descendentes de Davi seria o Messias. Isso até o cego Bartimeu, que nós ainda vamos ver, ele expressou-se com esta mesma frase, porque ficou conscientizado que ele era o filho da promessa, o descendente de Davi, ungido por Deus para ensinar a respeito de Deus e para fazer maravilhas e sinais que honravam a palavra que ele pregava. Então isso não será este o filho de Davi? E no versículo 24 diz: mas os fariseus, os religiosos, religioso. Tem algum religioso aqui essa noite? Nem que estivesse ele não ia dizer. Não é verdade? Ah, Jesus. Mas os fariseus, os religiosos, e os escritores da lei, que haviam descido de Jerusalém até lá, em Cafarnaum, ouvindo isso, disseram. Ouvindo isso o quê? Ouvindo a multidão dizer que ele era o filho de Davi. Disseram o seguinte: ele está com o Senhor dos estercos. Na sua Bíblia vai estar Beelzebu, ou Baal-zebub, que é Senhor das moscas, porque é o Senhor dos estercos, que na linguagem hebraica, entende aí, transliterada para o grego, nada mais, nada menos, os religiosos e os escribas passaram a querer anular a eficácia do poder de Jesus, dizendo que ele não era nada. Isso aconteceu por acaso, isso aí não é nada. O que tem ele é Senhor dos estercos, ele está com o Senhor dos estercos. E também, é pelo mesmo Senhor dos estercos que príncipe dos gênios, que ele expulsa os gênios. Então, os maus gênios que ele expulsa é porque ele também tem um mau gênio. E aí ele é mais brabo do que o mau gênio que está no outro. Ou ele é mais poderoso em seu mau gênio do que o mau gênio. Olha, o que religioso, quando não tem resposta, ele inventa coisa. Você já viu? Você já perguntou para um pastor que não tem resposta, faz uma pergunta para ele, não tem uma resposta, ele não sabe dizer assim, ó, falta humildade para ele dizer não sei. Falta humildade para ele dizer não sei. Aí como ele quer ter uma resposta para tudo, porque ele se acha o pastorzão, e como tal, a sua soberba o cega, ele quer ter resposta para tudo, aí inventa coisa de tudo quanto é tipo. Entendeu? Aí ele inventa respostas. E tem irmãozinho que compra aquilo como palavra de Deus. Entendeu? Quando você encontrar uma pessoa que não sabe dizer não sei, você está diante do maior ignorante que existe. Porque o sujeito que pensa que sabe tudo, não sabe nada. Entendeu? Você vai conversar com as pessoas, com as mentes mais brilhantes do planeta, as pessoas mais sábias, as mais capazes, elas são humildes. Elas têm a capacidade de ouvir, a capacidade de avaliar, de buscar discernimento, entendimento. Entende? Aí que está o segredo. Isso é pelo príncipe dos gênios, conhecendo os seus pensamentos. Jesus lia pensamentos. Você sabia disso?
Jesus fazia leitura de pensamentos. Tem gente por aí que lê mão, né? Outro dia veio lá na internet, fui ver o que estava acontecendo no Face dos amigos, e aí estava lá um sujeito mostrando que quem tem o M na palma da mão é não sei o quê, não sei das quantas, tá? Dê para mim, vai plantar batata no asfalto quente. Jesus lia pensamentos. Tinha revelação do Pai, essa é a verdade. O Pai transmitia para ele. Ele discernia as pessoas. Conhecendo os seus pensamentos, Jesus, chamando-os para junto de si, não cochicha aí não. Vem aqui. Vem aqui pertinho. Entendeu? Aí um queria remungar com o outro lá por trás. Ei, vem cá. Chega aí pertinho, vem cá, vamos conversar. Aprende uma coisa, vou te falar por parábola. Aprende uma coisa, todo reino, todo tipo de governo, dividido entre si, ou contra si mesmo, acaba, não subsiste, vai à ruína. Ou mesmo uma cidade que se divide, vem o caos, ela é aniquilada. Ou mesmo uma casa dividida contra si mesmo. Marido e mulher não se dão mais, vai acabar. Né? E o pior é que na linguagem antiga dos evangélicos, o diabo entrou lá em casa. Não entrou não, entrou a divisão, não foi o diabo. Entrou a discórdia, não foi o diabo. Entrou a intolerância. Entrou a ignorância. Entrou o machismo. Ou o feminismo. Porque falam muito dos machistas, mas tem mulher. Homem apanha. Aonde chega a divisão, Jesus está dizendo para eles. Onde o reino se divide, onde o governo se divide, aonde não há compreensão, não há concórdia, não há unanimidade, aí se instala o caos. E aí ele vai falar, olha o que ele diz aqui. Ora, se o opositor... Na sua Bíblia está escrito se Satanás, se o diabo, se o opositor, se alguém que é opositor a mim, ou eu sou o opositor de alguém, vamos lá, é invertido aqui. Se eu, opositor, me dividir no contexto da ação, não vai dar certo, eu não vou prevalecer. Se o opositor expulsa o próprio opositor, se ele se atira contra si próprio, está dividido contra si mesmo. Não poderá subsistir o seu reinado, mas acabará. Se eu fico contra mim mesmo, se eu não gosto de mim mesmo, se eu vou fazer guerra contra mim mesmo lá dentro de casa, eu me acabo sozinho. Só assistir os partidos políticos atualmente? Vocês assistem aquelas propagandas lá? Não, tem que assistir, né? Vocês vão saber quem é bom. Entendeu? A gente vai assistir, tá lá. Tem partido aí que está todo dividido. Tem partido todo dividido pelo Brasil afora. E o que era para ser mais forte atualmente inteiro, porque por espaço de propaganda, por dinheiro investido, o que era para ser mais forte, está lá entre os fraquinhos, porque estão divididos no Brasil inteiro. Estão divididos. É isso que Jesus falou. Um reino dividido, um opositor dividido, alguém que está dividido em si mesmo não
prevalece. Não poderá subsistir seu reinado, mas acabará. Corremos um risco grande nesses tempos de política, de a nossa nação ser grandissimamente prejudicada por causa dos lados opostos. Em confirmando-se as pesquisas que a gente ouve, se for como estão as pesquisas, o próximo presidente vai ter só metade da nação apoiando ele. E se a outra metade ficar dividida mesmo para valer e contra o que vai governar, irmão, é caos. Caos, problema na nação. Então a gente tem que ter cuidado. Jesus está falando, divisão acaba com tudo. Entendeu? Divisão acaba com tudo. Temos que ter uma grande cautela. O governo Dilma foi totalmente arruinado por uma divisão interna. O seu vice-presidente, entende? Atuou para derrubar ela. Eu não estou aqui questionando se está certo, se está errado. Eu só estou mostrando o que acontece quando uma casa é dividida, quando um governo é dividido. Ele não subsiste. No fim, a Dilma saiu mesmo e o Temer não conseguiu fazer mais nada. Ficou empacado, porque a própria divisão que ele trouxe de dentro da própria casa de seu governo acabou atingindo o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional dividido, cada um pensando em si mesmo, numa divisão total, barraram as reformas que o Temer queria fazer e que o Brasil precisava que fosse feito. Barraram e ele acha lá uma mascaração de uma intervenção no Rio de Janeiro que é só para mascarar a realidade. Entendeu? Resultado, nem ele, nem Dilma tiveram êxito. Vai terminar o governo de uma forma feia. Feia. Penso que ele conta os dias, todos os dias. Se eu estivesse no lugar dele, eu estaria contando. Quando é, meu Deus, que chega janeiro? Meu Deus, eu preciso me livrar disso aqui. Porque ele pegou uma bomba, mas por uma divisão. Vocês estão entendendo, irmão? Então não se divida na família, não se divida entre seus amigos, não se divida na sociedade no sentido de ficar inimigo um do outro, não se divida na igreja. Eu não estou aqui pedindo para você votar em ninguém não, tá? Você está me entendendo, né? Estou sendo bem claro, não estou? Eu estou dizendo que divisão só traz problema. É isso. Entende? Estamos numa nação, um Estado democrático de direito, onde cada um tem o direito de escolher em quem quer votar. Mas eu penso que todos nós precisamos avaliar o porquê. Por que eu não voto aqui? Por que eu voto ali? E não ter ódio. O direito de votar nós temos como brasileiro, mas somos extremamente repreendidos pelo Senhor se odiarmos. Eu tenho direito de votar e o direito de amar. Amar quem ganhar e amar quem perder. Olha que coisa maravilhosa. Com um detalhe: se o candidato que ganhar para a presidência da República for aquele que eu não queria nem ver lá, a partir do momento que ele ganhou e a faixa foi para o peito dele lá, entendeu? Presidente da República Federativa do Brasil, quando a faixa foi para o peito dele, sabe o que a Bíblia diz? Ora por ele. E não é macumba evangélica. É para orar, para abençoar. É para orar para ele ser iluminado. É para orar para ele ter luz de Deus, para que a nossa nação seja abençoada.
É para orar para que junto dele venham pessoas sábias, inteligentes, que homens sem nenhum interesse para si próprio, mas com total interesse pela nação, se acheguem a ele, que Deus leve até ele. É assim que é para orar. Então, muito cuidado com a divisão da casa. Cuidado com a divisão. Ame o Lula. Não queira ele na presidência, mas ame ele. Entendeu? Pede a Jesus para Dilma não chegar na presidência de novo, mas ame ela. Ore por ela. Você está me entendendo, né? Não odeie. Jesus continuou e vai concluir dizendo o seguinte: se eu expulso gênios, sempre os gênios, irmãos, quando está a palavra gênios aqui, está definindo bem ou mal. Porque existe o gênio bom e existe o gênio mau. Você entende? Então, quando ele fala de expulsão, está sempre apontando para gênio mau. Entendeu? Porque os gênios bons devem permanecer em nós. Jesus era de um bom gênio. Jesus era aquele menino, aos 12 anos, que a vizinhança passava, que menino querido. Isso filho da Dona Maria, ou da irmã Maria. Viram o filho do carpinteiro? Que menino legal. É de um gênio excelente. Entendeu? Lá na outra rua morava, eu ia dizer o Marzinho. Aí eu olhei para lá e disse, não. Entende? Morava o Pafúnciozinho. E aí já dizia, eita gurizinho de mau gênio. Meu Deus, esse guri é ruim. Entende? Aí só no encontro com Jesus, para Jesus expulsar o mau gênio. E se ele expulsa o mau gênio, o que ficava? O bom gênio. É essa a obra de Jesus. Eliminar os maus gênios. E chamar os bons gênios. Então Jesus diz, ora, se eu expulso os gênios pelo senhor dos estercos, pelo o senhor das moscas, se eu que estou fazendo bem para as pessoas faço isso, pelo senhor dos estercos, pelo senhor do lixão, das moscas, por quem fazem os vossos adeptos? Vocês expulsam por quem? Vocês libertam eles de quem? Lá na congregação de vocês, os maus gênios são destituídos, tirados, expulsos, eliminados das pessoas. Com que autoridade? Aí Jesus, por causa disso, por causa do que vocês estão aí dizendo, por causa do que vocês querem inculcar, por causa desse malvado comentário de vocês, os vossos, os que congregam com vocês, em algumas traduções aparece os vossos filhos, mas não é o filho da casa lá, é os vossos filhos, os filhos eclesiásticos, os filhos discípulos, como Paulo chamava o Timóteo, de meu filho Timóteo. Jesus também chamou os seus discípulos de meus filhos. Quando ele vai lá na beira-mar, diz, filhos, tendes alguma coisa para comer? É desses filhos que está falando. Ele disse, se eu expulso pelo senhor das moscas, pelo senhor dos estercos, por quem vocês expulsam? Os adeptos de vocês são os maus gênios, saem deles com que autoridade? Só por isso, por vocês não entenderem essa verdade, eles mesmos serão juízes de vocês.
Eles vão julgar vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso maus gênios, então o reino de Deus, a autoridade de Deus, o governo de Deus já chegou a vocês. Sabe, irmão, tudo que muda em nós é resultado da presença de Deus. Toda transformação, quando os nossos maus pensamentos são substituídos por bons pensamentos, é Deus, irmão. Quando a nossa depressão é substituída por confiança, é Deus. Deus plantou fé no nosso coração. Quando os nossos maus gênios são substituídos por tranquilidade e paz interior, e uma vontade de fazer o bem domina o nosso coração, foi Deus, irmãos. Por isso que o apóstolo, entendendo essas verdades, ele diz: toda dádiva e todo dom perfeito, toda habilidade perfeita e toda graça desce do Pai das luzes, vem do alto, ele diz. Isso não surge da baixeza humana, não, isso cai da divina presença do Criador. Nós somos diariamente alcançados por energia de Deus, a energia criadora, essa energia que criou todas as coisas, renova-nos a cada dia. O trabalho maravilhoso de Deus acontece desde amanhã, quando acordamos, até quando nós vamos dormir. O Senhor está trabalhando, e ainda quando dormimos, Ele trabalha, muitas vezes usando o nosso subconsciente, e nele escrevendo novas realidades, escrevendo nova história de vida, dando-nos sonhos que nos fazem acordar para um novo viver. Glória a Deus! É uma coisa grande, é maravilhosa. Por isso que Jesus diz: se eu expulso os gênios que não prestam, é porque o reino de Deus já chegou a vocês. O governo de Deus está entre vocês, está em vocês. Oh, glória a Deus! É maravilhoso. Ai, irmão Adilson, mas olha, fulano melhorou só uma pitadinha, irmão. Amigo, essa pitadinha tu não sabe o que custa. Ah, irmão, mas a Beltrano, eu não sei, eu não acredito que aquilo tem mudança. Eu já conheço há 10 anos, há 15 anos, não mudou nada, irmão Adilson. Né? Para não dizer nada, é uma pitadinha. Querido, essa pitadinha é igual aquela migalhinha que a mulher pediu para a filha dela. Aquela mulher que tinha uma filha atormentada em casa. E que disse, Jesus disse: mulher, eu não posso pegar o pão, que é a cura, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E a mulher disse para Jesus: olha, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem da mesa de seu Senhor. E Jesus olhou e disse: oh, mulher, que fé, que confiança, que coisa extraordinária. Tu estás tão crente que eu posso fazer as coisas que tu nem te ofende com o que eu te digo. Vai embora, seja feito como tu deseja. Oh, ela levou uma migalhinha da presença de Jesus e foi suficiente para mudar a vida dela e, por consequente, a vida mudou a vida da filha e logo mudou a vida dela também. Porque a mãe que via a filha atormentada agora se alegra em ver a filha em outra condição. Uma migalhinha do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Não desvalorize as mudanças que há em ti. Oh, glória a Deus. Você tem valor. Deus está trabalhando para ti. E quando eu estou dizendo, Ele não está aí para fazer simplesmente as tuas vontades, aquelas vontades qualquer.
Não, quando eu estou falando de Deus trabalhar para ti, é que Deus está trabalhando para te dar o melhor, para trazer mudanças para a tua vida, para o teu coração. O reino de Deus é chegado até você. Há uma obra maravilhosa acontecendo na sua vida. Oh, aleluia! Jesus disse, e se não chegou o reino de Deus, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, tomar posse do que esse homem forte tem, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a casa. Ele disse, quem não está a meu favor, está contra mim. Tem gente que pensa que precisa ficar contra Jesus, dizer que Jesus não presta, para estar contra. Fazer campanha contra Jesus. Não, ele disse, se tu não está a favor, tu já está contra. Não concordar com Jesus é discordar de Jesus. Não ouvir Jesus é ir contra. Não fazer o que Jesus diz é trabalhar contra o projeto de vida que Deus instalou para toda a humanidade. Ele disse, e quem não ajunta comigo, dispersa. Então, irmão, não basta nós dizermos, eu sou crente. Eu preciso ajuntar com Jesus. Eu preciso ficar a favor de Jesus. Por isso iniciei essa mensagem nessa noite, dentro desse passo de aprofundamento em Cristo, dizendo que o Evangelho é tão exato quanto a matemática. Eu só tenho o resultado se eu fizer como ele diz. Amém? Deixa Jesus dirigir sua vida. Deixa ele trabalhar em você. Eu que estou aqui falando, tenho deixado ele trabalhar na minha vida. E os resultados são maravilhosos. Por isso, tenho uma profunda energia para falar de Jesus. Porque é tudo verdade. Não é nada mais ou menos. Não tem nada para fazer teste. Ah, vou ver se dá certo. Não, querido. Já vai lá e obedece porque dá certo. Entendeu? Tem só 2000 anos de história para confirmar isso. Homens e mulheres há 2000 anos. Só 2000, só 2000 anos. 2000 anos. De testemunho que quem obedeceu viu a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Olha que nesses séculos e milênios, pesquisadores, cientistas, céticos, mentes brilhantes, sábias, inteligentíssimas, geniais, tentaram provar que não é bem como Jesus falou. E muitas destas mentes, na tentativa de provar que não é bem assim, se converteram a tudo que ele falou. É extraordinário. E nenhum conseguiu provar que o Evangelho não é como o Evangelho diz ser. Pelo contrário, como diz o escritor aos Hebreus, há uma tão grande nuvem de testemunhas que nós podemos dizer que é impossível não crer no Evangelho. Aleluia. Por ele eu viverei e a ele entregarei tudo que tenho e sou, porque ele é fiel. Quem não está em pé? Oh, glória a Deus. Nesta oração, vou orar por você. Vou
pedir a Deus também por Isabel e pela sua filha. A Isabel e a filha estão precisando trabalhar. Precisam ganhar recursos para sobreviver ou viver. Vou orar pela Gui, a Lenir. Ela pede oração, ou melhor, a Lenir pede oração por Daniel, está com muita febre. Oração por Paulo Leão, está acometido com Alzheimer, só Jesus. Vamos orar por Madalena, está com câncer, mas crê que Jesus pode curá-la. Aline Russi pede oração pelo seu pai, irmão Silvio, está aqui hoje. Ainda ou mais? Vamos orar pelo irmão Silvio. A Joine Ribeiro pede oração por ela, pelo Luciano e o Felipe. Eles estão em Londrina, nos assistindo através do Facebook. A Joine e o Luciano são amigos queridos. A irmã Eva precisa das nossas orações também. Tá? Vamos apresentá-los diante de Deus. Me ajuda a orar aí, eu oro por você, você ora por mim, e junto nós nos conectamos a Deus também por essas pessoas. Querido Pai, eu te dou graças por mais esta oportunidade maravilhosa que nos deste, de estarmos aqui mergulhando nos escritos que apresentam teu filho, seus feitos, suas ações, seu comportamento, suas atitudes, suas palavras maravilhosas, seus mandamentos, nós queremos obedecê-lo. E eu te louvo por tudo que ele deixou, esse legado maravilhoso de uma vida de amor, de exercício misericordioso, de graça manifestada a todos os homens, e por ter doado a sua própria vida por toda a humanidade. Eu te louvo nessa noite, ó meu Senhor, meu Salvador. Eu te engrandeço nesta congregação, glorificando o teu santo nome, porque tu és maravilhosíssimo. A ti seja a glória, hoje e sempre, meu Senhor. Ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a entender, ajuda-nos, Senhor, enquanto vamos nos exercitando para amadurecer o nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos, Senhor, em todas as áreas, porque muitas vezes em nós está o querer, porém o efetuar é teu. São poucos os que conseguem, Senhor, transformar o seu querer em efetuar. Mas tu, ó Deus, que começasses em nós esta boa obra, e que o apóstolo diz que certamente a aperfeiçoarás até o dia da manifestação de teu Filho. Ah, Deus, ajuda-nos a alcançar os objetivos que tu mesmo traçastes para nós, Senhor. Aperfeiçoa-nos para ti, santifica-nos e seremos santos. Dá-nos sabedoria e seremos sábios. Fortalece-nos, Senhor, e seremos fortes para viver toda a tua proposta. Que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor. E que juntos, eu e teus filhos que aqui estamos buscando a tua face nesse momento, possamos, Senhor, alcançar aquela medida de varão perfeito, a estatura do Cristo, e que o mundo possa ver a tua glória em nós, Senhor, ainda que nós mesmos não percebamos, ainda que nós mesmos não tenhamos a consciência da tua glória na nossa vida, mas que o mundo possa olhar o que tu tens realizado em nós,
nós, Senhor, e que o teu nome seja glorificado no nosso viver, no nosso agir, no nosso ser, no comportamento de cada um de nós, meu Deus, que o teu nome seja glorificado. Oro a ti também, ó Pai Santo, pela Joine, pelo Luciano, Felipe. Oro, Senhor, também pelo irmão Silvio. Dá ao teu filho saúde, a irmã Rose. Abençoa os teus filhos, Senhor. Fortalece-os, agracia-os com saúde, meu Pai. Oro também, Senhor, pela Madalena, que está ali combatendo contra o câncer, pelo Paulo Leão, Senhor, teu filho, que está passando por mais este momento, Senhor, onde a enfermidade está ali dominando por um pouco de tempo. Todavia, tu és Deus, para ti não há impossível. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti. Tu és o Senhor de eternidade a eternidade. Oro pelo Daniel, Senhor, que aqui pediu oração. Ajuda esta pessoa, Senhor, que a febre seja eliminada em o nome de Jesus. Oro pela Isabel, Senhor, que também está pedindo oração pela sua filha e por ela, a fim de que tenham, Senhor, oportunidades para ganhar o seu pão, para trazer para casa os seus recursos. Querido Senhor, abre, Senhor, diante da tua filha portas nas quais ela possa passar e possa encontrar o que procura. Faz, Senhor, promove o encontro dos que precisam com aqueles que estão buscando oportunidades, tanto com os que oferecem, quanto aqueles que estão buscando isso para si. Pai Santo, nós confiamos em Ti, cremos em Ti, Tu és maravilhoso. Ao Teu nome seja a glória, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus queridos,